Oi, gente, tudo bem? Eu vi a necessidade de gravar esse vídeo porque eu acabei gravando parte do vídeo, fiz o bolo, assei, fiz parte do recheio em um dia e no dia seguinte eu fiz mais uma parte de recheio, cortei, recheei e confeitei, né? Na verdade, não foi confeitado assim, né? Porque era um bolo de corte, não precisava ter aquela cobertura, eu só coloquei mesmo para vocês verem como é que era mais ou menos, mas assim, eu vi só depois, né, do vídeo editado que eu gravei com a câmera com zoom ligado. E tem algumas coisas que eu acredito que algumas pessoas não vão conseguir entender. Eu achei que tivesse gravando tudo certinho e esqueci, deixei o vídeo com meu marido para ele editar, eu não conferi. E como foi muito corrido esses dias para mim, eu acabei só prestando atenção nisso mesmo quando eu vi o vídeo pronto. Então eu vou passar aqui para vocês, eu vou passar o vídeo na tela para eu poder identificar os pontos, né? E vou explicando passo a passo que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então vamos lá. Dar um play aqui. Bom, o começo do vídeo é bem simples, eu só mostro os ingredientes da massa, né? São seis ovos e 225 gramas de açúcar. Eles vão juntos na batedeira, só bater até virar um creme bem fofo, ele mais que triplica de tamanho, dá para vocês perceberem no vídeo. E depois eu adiciono a farinha. Então vamos lá, vai passando o vídeo aqui, eu vou passando para vocês. Tá? Eu tô acelerando um pouquinho aqui. Bom, nessa parte, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Tá. Aqui é a farinha, 225 gramas de farinha também, que eu já coloco, vou peneirando ela aos poucos e vou adicionando delicadamente a massa para você não perder esse airado, porque vira uma massa bem fofa, porque é bastante ar que entra na massa conforme bate na batedeira, então você não pode perder esse aspecto da massa, bem airado, tem que ficar bem fofo, uma massa bem airada. A forma untada só o fundo, eu não unto as laterais. Nesse dia eu assei duas receitas, uma receita com os 6 ovos, 225 gramas de farinha, 225 gramas de açúcar, e na outra receita com 8 ovos. Então, para cada 2 ovos, a gente acrescenta 75 gramas de farinha e açúcar. Então, ficou uma receita com 6 ovos, normal, que é a receita que eu já passei para vocês, e uma receita com 8 ovos, 300 gramas de farinha e 300 gramas de açúcar. Isso porque as minhas formas têm uma diferençazinha de tamanho e a outra, como é um pouquinho maior, aí eu já sempre aumento a receita. Creme belga, que tá passando agora, sem segredo. Os ingredientes, você coloca tudo, adiciona todos os ingredientes, conforme eu passei na receita para vocês. Coloca tudo na panela antes de levar ao fogo. Mexe bem para todos os ingredientes se misturarem. A gema tem que ser peneirada, tem que tomar cuidado para não colocar aquela pelinha da gema, porque é aquilo que deixa o cheirinho de ovo, como é um recheio, né, é mais delicado. Mas aí a gente peneira a gema, deixa ela correr na peneira, a gente mistura tudo e depois leva no fogo baixo, mexendo sem parar até ficar na consistência ideal, né? Que é o que a gente vai mostrar aqui a seguir. Bom, aqui na panela, não sei se vocês estão conseguindo identificar o ponto do recheio, ele fica bem grossinho, parecendo um mingau. E aí, esse recheio, depois desse ponto, eu transfiro para um outro recipiente, um prato, no caso, como eu vou mostrar para vocês aqui adiante. Cubro com plástico filme bem rente no recheio e passo para a geladeira. O abacaxi, como eu expliquei, coloquei na descrição do vídeo para vocês, eu piquei 2 abacaxis em cubo bem pequeno,
Não tiro o talo, tá? O miolo dele eu não tiro. Pode ser inteiro aqui. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, senão não vai dar tempo de eu explicar. Mas tá, nesse ponto aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas ele fica bem amarelinho e a panela tá muito cheia de caldo. Então, eu piquei 2 abacaxis inteiros, com o talinho e tudo, só tira a casca mesmo. E pica ele em cubinhos pequenos, coloca na panela com 1 xícara de açúcar, mexe e deixa no fogo médio até ele ferver, soltar bastante líquido, porque ele solta muito líquido e fica bem amarelinho. Aí você vai ter certeza que tá cozido. Depois disso, eu só pego ele e vou peneirar, né, para poder tirar esse caldo. Esse caldo eu não jogo fora, como vocês vão ver aqui no vídeo. Eu aproveito ele para molhar o bolo, até porque fica com todo o sabor do abacaxi. O bolo é de abacaxi, então você vai saborizar essa sua massa, umedecer a massa com a calda do abacaxi. Nesse ponto, eu só mostro a consistência da massa para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu levanto a massa, balanço ela e ela não quebra. É uma massa bem fofa, é uma massa que ela é resistente. Você pode cortar fatias pequenas e não vai ter problema. Umedeço a massa. Eu não coloco tanta calda, por quê? Porque assim que eu umedeci a massa, a primeira camada que eu coloco é uma camada de fruta. Vou parar aqui para dar para ver melhor. Tá. Então, essa camada de fruta, é o seguinte, o abacaxi, ele não perde todo o líquido, ele ainda vai soltar mais. Então, tanto morango, pêssego, toda a fruta que eu vou usar, eu coloco a fruta direto em contato com a massa. E não primeiro o recheio e depois a fruta, nem misturado. Eu coloco uma camada de fruta em contato com a massa, porque aí todo o líquido que ela soltar, essa massa vai absorver, então não vai ficar aquele bolo que fica vazando líquido, e a massa vai ficar super suculenta. E colocando uma camada de massa, aí depois sim, eu passo uma camada de recheio, que é o creme belga, né, que eu usei nesse bolo, e aí vou fazendo camada, massa, fruta e recheio. Depois cubro com outra massa. Aí fruta, recheio e cubro com outra massa, finalizo o bolo. Eu sempre costumo fazer 2 camadas de recheio, que eu acho que o bolo fica mais saboroso, mais apetitoso, as camadas de massa ficam um pouco mais finas e a pessoa consegue sentir o sabor da massa, o sabor do recheio, não fica enjoativo e é isso. Bom, deixa eu passar aqui. Esse primeiro recheio é o que foi a geladeira. Então, vocês vão ver a diferença de consistência, porque o próximo recheio que eu apresentei aqui é o recheio que eu transferi direto da panela. Então, dá para vocês verem que tá brilhoso, tá diferente, né? E tá um pouco mais molinho. Porque esse eu fiz na panela, fiz um pouco antes de montar o bolo, né? Porque esse bolo ele ficou num total de 7,5 kg. E que eu coloco bastante recheio. Eu fiz três receitas do creme belga. Usei 2 abacaxis inteiros, mais o açúcar do abacaxi, 2 receitas de massa, sendo que uma é um pouquinho maior. Então, assim, ele fica com 2 camadas, ficou um bolo grande. Vocês conseguem ver aqui que eu recortei as massas, né? Porque a bandeja que eu utilizei era uma bandeja grande. E como era para bastante gente, era um bolo de corte, eu fiz ele, procurei fazer ele maior para ele render mais, né? Essa parte aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, vou voltar um pouquinho, em como a massa absorve a calda. Você tá vendo que mesmo essa parte da massa, que em algumas receitas que a gente faz, ela fica mais que para o bolo absorver a calda, você precisa tirar essa pelinha, né, de cima, de quando você assa o bolo. Essa receita não.
dá para vocês perceberem o quanto ele absorve bem a calda. Então, mesmo a parte de cima, a parte de baixo que ficou em contato com a forma, ele absorve super rápido a calda e o seu bolo não tem risco nenhum de ficar seco. E você perde zero da massa. Você não precisa tirar essa pele de cima para poder umedecer o bolo, ele absorve super bem. É um bolo realmente que é a minha receita-chave. Então, tá vendo? Ele absorve super rápido e fica ótimo. Bom, aqui minha batedeira estava um pouquinho molhada, mas o que eu tentei mostrar para vocês aqui, passar um pouquinho adiante, é o ponto do chantilly. Tentei mostrar a marca também, mas não apareceu, porque eu não percebi realmente que o zoom da câmera estava ligado. Mas eu usei o chantilly Amélia nesse caso, que eu uso sempre, é um chantilly ótimo, que eu adoro. Agora eu também estou usando da Riches, né? Que se escreve CH no final. É um chantilly maravilhoso e que eu gostei ainda mais do que o Amélia. Ele é um pouquinho mais doce, mas ele tem um sabor incrível e ele fica brilhoso, parecendo um marshmallow. Nesse caso eu usei o Amélia, mas eu também adoro e uso sempre também. Então, a batedeira planetária, ela bate super rápido. Eu não sei se vocês viram aqui no comecinho, que eu comecei batendo, ó, nesse ponto, eu comecei batendo em velocidade mínima, porque senão ele espirra muito, ele tá líquido. Quando começa a encorpar, aí você aumenta para velocidade máxima da batedeira. Mesmo se a sua batedeira não for uma planetária, você faz dessa forma que dá certo. Esse ponto aqui do chantilly, vocês percebem que ele tá molinho, mas ele tá, de certa forma, assim, ele tá maleável, né? Tá firme no ponto certo. Você não pode bater ele demais, ele não pode ficar muito poroso, fica feio. E nesse ponto é o ponto ideal para você fazer qualquer decoração com bico, porque você faz, ele vai sair a decoração perfeitinha e depois ele dá uma secadinha e ele fica bem bonito. Bom, eu não costumo prensar todos os bolos, como esse mesmo eu não prensei, é assim que eu faço na maioria das vezes. O bolo, para mim, o bolo prensado, eu faço só os naked cakes, os bolos com cobertura em pasta americana, bolos de andar, aí eu faço prensados, bolos retos, bolo de corte, mesmo que ele seja redondo, eu não costumo prensar, porque eu tenho uma massa que eu uso, que é uma massa que me dá bastante segurança, e eu tenho os recheios que também nunca me dão problema, as receitas são todas, eu testo antes de fazer, então assim, eu tenho todo esse cuidado para eu não precisar tomar certas, fazer certas coisas assim desnecessárias. Então, para mim, o bolo não precisa ser prensado, nesse caso é exatamente como eu faço, bolo com acabamento com papel arroz também, eu não costumo prensar, não tem a necessidade. Quem fizer essa massa, quem utilizar essas receitas que eu passei, vai perceber que não tem essa necessidade. Aqui eu fiz assim, para vocês verem que não precisa de ter. Não precisa de equipamento caro, não precisa de panela cara, não precisa de nada. Você consegue fazer com as coisas que você tem em casa. Eu alisei o bolo, você vê que ficou algumas irregularidades, mas como era um bolo de corte, eu não me apeguei a isso. Mas o que eu queria ver, que vocês vissem, é que eu alisei o bolo sem aro em volta, sem nada, sem um auxílio de nada. Eu consegui alisar o bolo com uma faca de pão. Não alisei ele com uma espátula propositalmente, porque eu queria que vocês vissem isso. Essas florzinhas, essas decorações em chantilly que eu fiz em cima, era só para vocês verem que vocês têm N possibilidades. Com um bico só, no caso esse 1M da Wilton que eu usei, vocês têm N possibilidades, vários tipos de decoração que vocês podem fazer. Nesse bolo eu não fiz, porque era um bolo de corte, e assim, para o que foi me solicitado, ele não precisava e nem minha cliente nem queria que ele tivesse muito chantilly. Na verdade,
o mínimo possível, que foi o que eu tentei fazer para que vocês, no final aqui, vocês olham as laterais, ele tem o mínimo do mínimo de chantilly, porque na verdade a pessoa quer mais, quando é um bolo de corte, a pessoa quer mais bolo mesmo. Tem muita gente que não gosta muito de chantilly, e assim, quando a gente confeita o bolo, tem aquele pedaço da lateral que tem gente que não gosta. Quando é um bolo de corte, que você vai fazer um bolo diferente para colocar na mesa de decoração, e no final você faz esse bolo para ser servido, o mínimo de chantilly possível, que é o que vocês vão utilizar. Eu vou voltar aqui no finalzinho. Eu só fiz umas pitanguinhas na lateral em cima para ela segurar o granulado que eu ia colocar, que é só para não ficar, você não apresentar o bolo assim totalmente sem nada. Eu costumo fazer isso, colocar ou um granulado ou um coco, alguma coisa. Nesse caso, como a cliente não queria coco, eu fiz dessa forma, fiz do jeito que foi solicitado, porque é o mesmo granulado que foi utilizado nos docinhos, que iam para docinhos de copinho, de colher, né, que iam para mesa. E aí dá para vocês verem aqui no final, a lateral, tá vendo? Eu mostrei rapidinho, mas dá para ver aqui o tamanho. Vou voltar só um pouquinho. Tá vendo? As camadas de recheio grandes. Aqui passando aqui, parando, ele fica um pouquinho distorcido, mas eu vou passar mais uma vez. E é isso. Eu espero que assim, explicando no vídeo, vocês tenham entendido melhor. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode me chamar no grupo, me chamar inbox, que eu tô à disposição de vocês para ajudar vocês, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. E a gente vai se falando no grupo também, que vocês precisarem, vocês podem contar comigo que eu tô à disposição. Obrigada.